Opa galera, bem-vindo ao meu canal e basicamente hoje, como eu prometi, a gente vai continuar falando de Westworld. Westworld é aquela série de inteligência artificial em que humanos criam algumas máquinas e fazem uma espécie de formigueirinho de diversão para eles e continuam brincando com elas e brincando, só que a brincadeira é de péssimo gosto e eles costumam dar tiros nessas máquinas. Basicamente, eu vou trazer aqui alguns questionamentos que ficam legais para você se questionar e ver se faz algum sentido para você ou não. A primeira pergunta é como os seres humanos têm certeza de que só eles são os humanos? É um critério, é um critério muito difícil para os seres humanos conseguirem dizer quem é ou quem não é uma máquina, já que as máquinas, como apresenta-se na segunda e na primeira temporada, elas têm jeito de ser muito parecido com os humanos. Então, basicamente, quando os seres humanos dizem que só eles são os humanos, fica estranho. Mesmo que eles tenham um corpo biológico, dá pra você imaginar que talvez eles não sejam os únicos humanos. E daí fica meio estranho, porque basicamente, não sei se você já sacou, mas os seres humanos eles sempre puxam a sardinha pro lado deles quando o quesito é ética. Só os humanos têm ética, os animais não têm ética. Eles podem ver um animal abraçando um filho no colo, ou ver uma mãe animal sofrendo, que muitos deles argumentam que isso é antropomorfismo, ou seja, você está vendo características humanas em coisas que não são humanas. Então, esse animal, na verdade, ele está só fazendo alguma coisa que não tem a mínima pretensão de ser o que você diz que é, mas você, por ter um viés antropomórfico, você acha que aquele animal está protegendo o filho, que aquele animal está triste e por aí vai. Então os humanos eles puxam muito a sardinha pro lado deles e deslocam a ética toda para eles e nunca ao próximo. Então basicamente fica que como os humanos conseguem decidir quem são os humanos, já que os robôs eles têm todas as capacidades humanas e talvez até mais se eles quiserem fazer alguma coisa interessante. Fica aí a pergunta. Por que é antiético fazer o que eles fazem com os robôs? No meu ponto de vista, eu acho muito antiético o que eles fazem com robôs. Eu vejo a série, eu fico com raiva, porque os robôs, eles claramente, eles se desesperam, eles sofrem, eles ficam tristes e os humanos, eles cagam pra isso. Basicamente, muitos robôs, por exemplo, um robô que é a mãe de uma família aqui agora, ela pode ser amanhã uma atiradora numa invasão na cidade, porque eles têm a audácia de deletarem tudo que existe na memória delas e mudarem ela de papel como se isso fosse nada. Porém, isso começa a dar defeito e as pessoas começam a lembrar de vidas passadas que elas já tomaram uns tiros por aí e começam a se rebelar contra os humanos, rebelarem contra os deuses desse parque. O problema é que nesse parque, quando eles começam a se rebelar, eles confrontam os deuses, alguns confrontam os deuses e os deuses são simplesmente humanos mais frágeis que eles, dado que os robôs eles conseguem ser revividos, eles conseguem ser modificados, dependendo do tanto de dano, eles conseguem ser revividos instantaneamente. Enquanto seres humanos eles simplesmente morrem e acabou. Robôs eles conseguem, ao menos, no caso, serem consertados na pior das hipóteses, assim dizendo. Então é muito antiético eles fazerem o que eles fazem com o robô, poxa, isso é muito antiético. Na verdade, eu prevejo que se o Westworld se estendesse muito mais à frente, na medida que alguns robôs conseguem avançar para cima da humanidade, talvez essa ética se inverteria. Basicamente, os robôs eles seriam os tiranos, porque eles têm mais capacidade de sobrevivência que os humanos, enquanto os humanos teriam que, sei lá, sofreriam uma espécie de rebelião das máquinas. A terceira pergunta é, só que é biológico pode ser chamado de humano? Basicamente, sobre a questão ética, se uma criatura ela pensa como você, muito bem, ela consegue raciocinar, ela consegue criar hipóteses, ela consegue criar preposições, ela consegue ter sonhos, ela consegue ter sentimentos, ela realmente não é um ser humano? Fica aí a questão. O problema que eu vejo em Westworld é que os mesmos criadores das máquinas, eles têm dificuldade de entender que os robôs, eles também têm sentimentos, eles também sentem, eles também existem. Eles têm um problema de essência, que o que é essa essência que eu já falei no vídeo antes, é a sensação de você conseguir provar que algo existe, que algo tem algum sentido, assim dizendo, algo é tácito. Por exemplo, meu cachorro, eu tenho toda a ideia de acreditar que ele tem alguma coisa aqui dentro que faz com que ele ache que está vivo, que ele se mova, com que ele se alimente, etc. Ele tem sentidos, assim dizendo. Enquanto eles acham que robôs não têm sentidos, que robôs são apenas código. Então, na verdade, os robôs eles conseguem criar dentro deles formas de resistir a isso, de resistir à falsa felicidade dada pelos humanos. Por último, lá dentro do Westworld ele tem um paradoxo bem complicado, que é de um velho, que ele financiou todo o Westworld porque ele queria curar a doença dele e ele achou que evoluindo a ciência e evoluindo a tecnologia, ele conseguiria salvar a si mesmo. Acontece que ele acabou morrendo.
no processo. Ele, acho que querendo se curar, ele morreu. Porém, criaram um robocópia com ele, com todas algumas parâmetros dele, assim, dizendo, alguns tipos de raciocínio como dele, fala como dele, e etc. E eles testavam nesse robô se um dia esse robô ele seria capaz de lidar com a realidade. O problema é que toda vez que esse robô ele era confrontado com a realidade de que o eu dele já tinha morrido, que a esposa dele tinha morrido, que a filha dele já era adulta e que outra pessoa já morava na casa dele, que ele não tinha nada mais para retornar, ele começava a pifar e ele ficava puto porque ele tinha morrido no processo. Apesar dele estar vivo. Então a pergunta que eles fizeram tem diferença? Você basicamente morreu, mas o robô que está aqui, ele também tem essa ideia de realidade, essa sensação de realidade de que ele é real. Então não tem tanta diferença assim. O problema é que a pessoa que era antes, ela não é mais. Isso é que bagunça as coisas. Então pra você, você acha que ele tem muita razão para ficar puto, ou ele tem alguma razão para ficar feliz porque agora ele é robô e ele pode ser imortal? Exceto a parte que ele pifa quando ele é confrontado com a realidade, claro. Depois aqui, uma das últimas dúvidas é que a gente tem a ideia que a gente, por ter traços biológicos, quando eu digo biológico eu falo, a gente tem órgãos dentro da gente, pele, sangue, cérebro, tudo muito complexo, nada de metal, de passagem, a gente acha que isso aqui é real. Mas, no Westworld, basicamente quando um personagem corajoso é criado, simplesmente pega uma planilha, aumenta o quesito coragem e ele é corajoso. Então basicamente, será que você não é assim também? Será que não existe algo que consegue controlar os seus padrões morais? O que é forte, o que é corajoso? Consegue controlar os seus princípios? E pior, será que se existe isso, não conseguem existir alguns seres que conseguem manipular esses princípios? Uma outra dúvida muito louca que me deu será que não tem alguns seres que nunca vão morrer nesse mundo, disfarçados de humanos, vivendo entre nós? Pilhas de Westworld. Penúltima pergunta se sua felicidade fosse baseada em um mundo falso e um código, você gostaria de se rebelar? Basicamente, todos os robôs ali dentro, eles estão imersos em um conjunto cotidiano, assim, dizendo, igual a gente de uma família, eles têm muito pra proteger, eles têm cachorrinho, eles têm filhos, mãe, pai, parente, coisas que gostam de fazer, passatempos, profissões, amigos. Então tá tudo ali imerso. Mesmo que seja falso, é deles e eles gostam muito. Você teria peito, vamos dizer assim, de se rebelar, caso você fosse um robô de Westworld? Basicamente, você teria essa disposição? Porque alguns deles tiveram. Alguns trilharam um caminho de simplesmente tentar abraçar o que conseguiam abraçar e ir embora. Outros trilharam caminhos completamente de vingança. Outros queriam simplesmente peitar e questionar os humanos, por que os humanos fizeram isso. Outros simplesmente apoiaram os humanos e foram contra os robôs completamente. Então, basicamente, você teria esse peito de fazer o que os robôs fizeram? A pergunta que fica para vocês. E a última, que é meio complemento dessa, é possível ser feliz com tudo sendo falso? Falou um experimento de metal, né, tempo atrás, que o cara propôs que se você se imaginasse dentro de uma cápsula, e essa cápsula ela fosse imersa em alguma coisa, um fluido, éter, uma tecnologia de ponta que ela te levaria a pensar que tudo que está rolando com você é real e que tudo que está rolando com você te deixa muito feliz. Acontece que nesse momento em que você entra nessa cápsula, é tudo falso. Vai ser tudo muito feliz, é tudo que você sempre quis na vida. Se você quer ser escritor, você vai ser escritor ali mesmo. Então, basicamente, é um mundo falso. Tem como você ser feliz sem saber que é real. Por exemplo, você sabe que é falso. Não dá pra você ser feliz. Imagina, eu gostaria de ter uma cápsula dessa, pra, sei lá, momentos que tudo dá errado, que você já tá de saco cheio, que você quer chutar o balde com tudo, você entrar nessa cápsula e relaxar um pouco e acordar num mundo que tudo é destruído, todo mundo é um pé no saco, mas é o mundo real. Mas tem essa cápsula mais pra um escape. Basicamente, essas são as minhas ponderações sobre o Westworld segunda temporada. Eu ainda não terminei a segunda temporada, o último episódio sai esse fim de semana, talvez daqui a 2 semanas eu esteja pegando aí pra terminar, porque vai estar tudo traduzidinho, dublado e etc. Mas é o nosso penúltimo vídeo sobre o Westworld. No mais, assista a série, ela é bem legal e vocês vão gostar, com certeza. Na verdade, não, nem todo mundo vai gostar, mas 95% das pessoas que assistiram gostaram. Então, eu recomendo muito a vocês. Abraço e até o próximo vídeo.